Super bomba foi essa prisão do Walter Braga Neto, prisão que foi uma armadilha do Mauro Cid e de seu pai. Olhem a situação, porque a gente ficou sabendo que o Walter Braga Neto ele foi preso preventivamente por tentar descobrir detalhes da delação premiada do Mauro Cid. Só que os bolsonaristas estão desconfiados que na verdade essa prisão foi na verdade uma arapuca feita pelo Mauro Cid e pelo pai dele, o general Lorena Cid, na qual o Braga Neto caiu como um patinho. Olha a situação. Não dá pra confiar mais em ninguém, né? Eu já falei pra vocês em outros vídeos que o bolsonarismo ele implodiu. Ninguém confia em ninguém e no final das contas todos serão presos. Mas a trairagem foi tão grande, mas tão grande, que o pai do Mauro Cid procurou o Braga Neto pra negar que o Cid tinha feito um acordo de delação premiada quando esse acordo já estava homologado. E a prisão do Braga Neto, ela só aconteceu depois do depoimento do Mauro Cid, no qual ele, Cid, confirmou que Braga Neto buscava informações sobre a delação. É uma trairagem absurda. Coloque nos comentários o que você acha dessa situação. O Mauro Cid traiu mesmo o Braga Neto a ponto de fazer isso? Agora, só resta o Braga Neto delatar o Bolsonaro. Essa delação vai ocorrer? Quero saber sua opinião sobre tudo isso. Esse é o fim, pelo menos do bolsonarismo, que se apresentou entre Bolsonaro e militares. Que trairagem absurda. Mas se você gostou, acha mesmo que foi uma armadilha, uma arapuca? Então deixa o like no vídeo e se inscreva também no canal. O Braga Neto, ele foi preso, todo mundo sabe, e ele foi preso preventivamente. Não foi preso do trânsito em julgado, condenado no STF, não. Ele foi condenado e preso preventivamente porque ele estaria buscando informações sobre a delação do Mauro Cid. Só que o Fábio Zanini, da Folha de São Paulo, trouxe uma informação muito quente sobre os bolsonaristas próximos de Bolsonaro estarem desconfiando que a prisão do Walter Braga Neto foi na verdade uma armadilha do pai do Mauro Cid, o general Lorena Cid, e do próprio Mauro Cid, na qual o Braga Neto caiu. E a forma, as informações que surgiram, que embasaram a prisão, corroboram com essa suspeita do Braga Neto ter caído numa armadilha. Porque em setembro de 2023, setembro do ano passado, o pai do Mauro Cid buscou pessoalmente o Braga Neto. Então, o pai do Mauro Cid buscou o Braga Neto para falar que o Cid não estava fechando acordo de delação premiada nenhum. Só que em setembro de 2026 o acordo já estava homologado. Olha só que pilantragem. E ele teria conquistado a confiança do Walter Braga Neto porque o Braga Neto e o Mauro Cid, eles eram integrantes das forças especiais do exército, os Kids Pretos. E aí o Braga Neto falou o seguinte, não é possível que um Kid Preto, que é um parceiro meu de exército, esteja armando uma arapuca pra mim. Então ele confiou no pai do Mauro Cid, que tinha contado uma mentira, segundo o Fábio Zanini, da Folha de São Paulo. Sabendo ou achando que não teria nenhuma delação, o Walter Braga Neto se sentiu mais confortável para conversar e para falar detalhes a pessoas que poderiam incriminá-lo no futuro, como acabou acontecendo. A Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, tem aí um mês e meio por aí, trouxe a informação de que haveria uma suspeita no STF de que o Mauro Cid estava vazando rumos do seu processo via intermediário para os militares. Então ele estava passando ou estaria passando informações. Será que isso tem a ver com a prisão do Walter Braga Neto e a possibilidade do Braga Neto ser preso preventivamente por tentar interferir nas investigações? Pode ser que sim. Então havia essa suspeita do STF já há um tempinho. Os aliados do Bolsonaro estavam achando que o Mauro Cid estava sendo pressionado pelos militares para incriminar o ex-presidente, livrando a cara dos generais, incluindo o Walter Braga Neto. Então existe uma suspeita, uma desconfiança generalizada. A prisão do Walter Braga Neto, ela só aconteceu depois do depoimento do Mauro Cid. O Mauro Cid prestou um depoimento e na quarta-feira seguinte do depoimento do Mauro Cid, o Braga Neto era para ter sido preso preventivamente. Ele só não foi preso porque ele estava em Alagoas. Quando ele voltou de Alagoas para o Rio de Janeiro no sábado, que houve a prisão.
o que é algo muito incomum, ter uma prisão desse tipo, operação da Polícia Federal, aos sábados. Salvo algumas exceções e algumas honrarias, como os suspeitos do caso Marielle Franco, que depois foram presos. O Mauro Cid, no depoimento, ele confirmou que o Walter Braga Neto estava buscando informações sobre a delação dele, Mauro Cid, o que é uma obstrução da justiça. A Polícia Federal pegou esse depoimento, essa fala do Mauro Cid, e referendou uma prova forte que ela já possuía. Então, por isso que houve a possibilidade da prisão preventiva do Walter Braga Neto. E nesse mesmo depoimento, o próprio Mauro Cid falou que o Walter Braga Neto passava informações diárias ou cotidianas para o Bolsonaro do que estava acontecendo, sobre as ideações antirrepublicanas e democráticas, e ele financiava os kits pretos com recursos em espécie escondidos em caixas de vinho. Essa desconfiança por parte do Braga Neto, dos aliados do Bolsonaro, com o Mauro Cid, vai ser algo generalizado, fazendo com que o próprio bolsonarismo se imploda. Por que é implodir? É quando você explodir é pra fora, puf, implodir é pra dentro. Isso vai acontecer, porque não dá mais pra confiar em ninguém. O que será que o pai do Mauro Cid ou o Mauro Cid passou para o Bolsonaro que era verdade ou mentira? O que os próprios militares falaram para o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro agora tá querendo entregar os militares para ele se livrar. Pô, pera lá. Então não tem mais como haver espírito de corpo agora. Cada um por si está estabelecido. E cada um vai querer fazer a sua própria delação, vai querer cuidar do seu. Porque não há mais qualquer tipo de espírito de corpo, só espírito de porco que sobrou. Solidariedade não vai haver nenhuma. Não vai. E eles mesmos vão se prender. O trabalho agora da Polícia Federal tá muito tranquilo. Muito tranquilo. Se a PGR quiser delação, quem quer delatar? Vai ter, todo mundo vai querer levantar a mão, inclusive o próprio Bolsonaro, que tá passando por uma crise na defesa. Tá passando. Por quê? Toda essa implosão da confiança bolsonarista passa pelas estratégias erradas que foram adotadas pela defesa do Bolsonaro. Como, por exemplo, querer falar que o Bolsonaro discutiu intervenção, mas dentro da Constituição, se diferenciando dos militares. Dessa forma, Bolsonaro joga ou atribui aos militares uma responsabilidade, da qual ele, Bolsonaro, supostamente não teria. Então, os culpados são os militares e o Bolsonaro não tem culpa de nada. Esse movimento só acelerou as delações, ou vai acelerar as delações e as negociações de delação premiada. Inclusive a do Walter Braga Neto, que, quando percebeu esse movimento de abandono do Bolsonaro, o ameaçou. Porque o Walter Braga Neto falou, quando a Andréa Sadi começou com aquele burburinho de que haveria um golpe dentro do golpe, ele metiu uma nota e falou o seguinte, não há nenhuma possibilidade sobre isso, porque eu sempre fui fiel a Bolsonaro. Eu tive lealdade a Bolsonaro. Então, se havia uma possibilidade de dar um golpe de Estado, eu estava fazendo isso não para me beneficiar, mas para beneficiar o ex-presidente Bolsonaro. E se Mauro Cid está me traindo, eu também vou trair todo mundo. Cara, que situação foi essa, hein? Que trairagem do pai do Mauro Cid. Puta, olha só o que os caras fazem.